Segunda-feira agora é o dia tradicional de gravação, não é o dia da publicação. A gente posta na quinta-feira, mas grava na segunda, com bastante antecedência. Eu tô sempre muito ansioso, esse é um dos momentos mais felizes da semana para mim poder resenhar com essas duas feras aqui. E hoje é sua vez, namoroso. O Gulu, eu conheço bastante da história do Gulu, porque a gente é amigo há muito tempo, você eu conheço há menos tempo, então sei menos da história. Foi até mais fácil fazer as perguntas pro Gulu, a gente vai ter que espremer um pouquinho mais hoje o Gulu. E aí, amoroso? E aí? Pronto pra ser sabatinado? A bola da vez? Pronto. Ei, Gulu? Quase sempre, né? Quase. Quer começar, Gulu? Vamos começar aí sabendo as curiosidades Da Conta, vida. acho melhor ele começar. Conta aí, amoroso. Fala aí a formação, quanto tempo você é formado, onde se formou. Começar no basicão. Currículo. Eu já vou começar até com a história da formação, aí depois a gente volta e vai pra frente de novo, né? Já que aproveitar o ensejo. Eu entrei na educação física pela Gama Filho, em princípio. Estudei lá do primeiro ao terceiro período como um sujeito completamente indisciplinado, né? E no terceiro período houve um aperto financeiro por parte do meu pai, que pagava a minha faculdade. Eu precisei trancar por 1 ano e meio. Aí eu fiquei 1 ano e meio, eu ficaria 1 ano e meio de bobeira até jubilar. Aí meu pai, não, eu vou dar um jeito aqui, vou me levantar. Meu pai sempre teve a capacidade de conseguir, né, dar um problema, ele conseguir voltar. Mas vê um negócio aí pra tu ir fazendo, né? Eu, a princípio, não queria fazer faculdade nenhuma, porque eu era um jovem disciplinado. Eu fui fazer educação física por influência de um amigo meu, que era meu melhor amigo. Ele queria fazer educação física há anos. Aí ele falou, Carlos, já que eu vou, por que tu não vai? Teu pai queria que você fizesse coisa de computação, você não quer. Vamos comigo, pelo menos tu entra em alguma coisa, teu pai não te deserda. Tu não tinha nada pra receber, mas o pouco que tinha não ia ganhar. Aí falei, não, então vamos, né? Educação física, pô, esporte, gostava de jogar bola. Falei, vamos lá, né? Com aquela ideia problemática. Mas tem que falar, mas a mudança que é inspiradora, né? Esse lado não se inspira nisso não. Aí entrei na educação física. Comecei já com aquela cabeça de ensino médio, um jovem problemático. Não deslanchei tão bem, ficava ali na média e tal. Aí no terceiro período houve esse aperto financeiro, eu precisei abandonar. Eu falei, mas eu já estava com a cabeça um pouco mudada. Eu falei, eu não posso ficar 1 ano e meio de bobeira. Meu pai tinha um depósito de bebidas, eu ficava trabalhando lá. Eu não posso ficar 1 ano e meio trabalhando aqui, sem estudar nada, meu pai querendo que eu fizesse essas coisas. Eu falei, quer saber, eu vou fazer uma provinha para FATEC, para Cefet, para fazer uma coisa técnica, que aí eu já vou trabalhando com alguma coisinha, aí eu já faço um dinheiro e volto a pagar minha faculdade, né? Pelo menos em casa não precisava contribuir. Dava pra pagar a faculdade com alguma coisinha, um estágio. Na época, sei lá, a faculdade era 600 e poucos reais. Aí, saí. Aí tranquei a faculdade, aí fui fazer a prova pra FATEC, não estudava nada, aloprado, mas consegui passar, né? Tinha, acho que, 12 vagas, passei em 9º, sem estudar nada. Sempre um problemático, mas assim, consegui entender a lógica das coisas, aí passava, né? Aí fiz quase 1 ano e meio de FATEC, ia direitinho, já estava um pouco mais focado. Aí projeto final, desenhar eletrotécnica, né? Desenhar uma estrutura elétrica de um apartamento. Aí o ruim de desenho, né? Tava já chateado de fazer aquilo. Aí meu pai, clareou. Vamos voltar à faculdade? Eu falei, bora. Cadê? Nem terminei e não me formei em eletrotécnica. Não terminei o projeto final. Tá bom, voltei. Mas aí eu já voltei por essa pressão material da falta, eu senti falta de estar na faculdade, eu já voltei como outra pessoa. Falei, não, agora parar de palhaçada. E na eletrotécnica eu também me foquei mais dificuldade de me locomover até lá, comecei a levar mais a sério a vida no geral. Aí voltei quando eu voltei, eu já voltei outra cabeça. Primeiro que eu não voltei com a turma que eu entrei, que era a Patotinha e nem com esse melhor amigo que também era aloprado. Aí voltei em outra turma. Aí já voltei mais focado. Voltei estudando, voltei prestando atenção. Que ano foi isso? Caraca, eu entrei em 2008.2. Aí fiquei 1 ano e meio. Aí voltei, eu acho que 2010.1, se eu não me engano. Fiquei quase 1 ano e meio. Quando ia jubilar, eu entrei. Aí, já estudando, já focando mais. Comecei a gostar de fisiologia. Aí comecei a tomar tino pra coisa. Aí prestei atenção, comecei a tirar notas melhores. E depois, aí comecei o estágio, né? Comecei a estagiei na Proforma, que vocês trabalharam também, estagiei na Bodytech.
Aí já estava estudando, já comecei a me focar mais, lendo os livros, encontrei professores muito bons, Diego Spinelli, Bruno França na Bodytech, Diego Spinelli na Proforma, compartilhei sala com o André Leta durante o tempo, com o Marcelo de Freitas também, durante um certo tempo. Duas pessoas assim espetaculares de trabalhar. Sim. Fora o conhecimento, a generosidade como profissionais. Sim, coração bem grande, deixava a gente tranquilo, fazia Saudade pergunta e do Freitas, respondia. cara, porque o Leto eu falo encontro direto. com ele de vez em quando. Pô, ele é Freitas, demais. Como gente eu boa gosto pra daquele cara, caramba. demais, ele é sinistro. Aí Marcelo Feio na Bodytech, então eu tive bons professores que foram me botando no caminho, aí eu fazia uma coisa que todo estagiário deveria fazer. Eu colava nesses caras, mano, eu perguntava, se a sala estivesse cheia, eu rodava a sala. Dia que tá vazio, atendia, eu era express na Bodytech, né, ficava fazendo os circuitos. Aí colava no Bruno, tava tranquila a sala, ficava perguntando uma coisa atrás da outra, e ele me arguindo, eu perguntando, ele mandando de volta. Eles fizeram esse projeto de dialética comigo, eu não sei se eles têm esse entendimento que é o processo de dialética, mas eles faziam. O Diego Spinelli também sugando a alma dele, perguntando ele, procura isso, não vou te dar a resposta. O que tu acha disso? Ele ficava me socratizando ali, me perguntando para eu poder entender. Aí eu já comecei a estudar muito, aí fui um bom estagiário, né? Modéstia à parte. Aí fui contratado na Bodytech e na Proforma, na época. Aí comecei a trabalhar com a coisa e a coisa deslanchou, né? Esse negócio me lembrou que eu tinha um fisioterapeuta que eu perguntava pra ele alguma coisa, aí ele, primeira coisa, eu ficava puto na época, mas aí ele perguntava, a primeira coisa ele me fazia uma outra pergunta, ele falava assim, o que você acha? Quer dizer, ele não queria entregar a coisa, aí eu tinha que fazer aquele esforço, né? Era isso que ele me fez bem, que aí eu provocava, eu pensava, aí depois ele falava, e aí eu falava de novo, aí rolava uma dialética sem... Eu mesmo também, na época, né? O Amoroso falou um negócio ali, que eles talvez nem soubessem, mas acho que tem muita coisa que se faz Sim. por uma formação que tem uma base na filosofia mesmo quando não se sabe, e por uma, às vezes de forma até intuitiva, que você vai para esse caminho. Até porque os fenômenos, vou dar um pitaco aqui na área de vocês, mesmo na filosofia, os fenômenos, mesmo da dialética, da poética, da retórica, eles já estavam lá e alguém chegou e conseguiu codificar. Né? Os fenômenos já existem, eles já estão aí, a gente só tenta entender. Só demos os nomes foram dados, né? Porque a dialética, a poética e a retórica estão naturalmente na nossa vida. Então, nas esferas. E só... Tá sem água? Esqueceu o copo lá? Tá aí? Beleza. Aí... Você já falou da filosofia aí, né? Você não consegue contar a sua história sem incluir socratizando, a dialética. Uma pergunta. Então manda brasa. Provavelmente vai ser mais ou menos na linha que eu ia fazer. Acho que não sei. Que eu queria que você, de repente, fizesse um esforço de lembrar como era a sua cabeça quando você se formou, né? O que você sentiu, as dificuldades. Muito melhor que a minha pergunta. Como que foi esse processo aí de... Porque você falou da época de estagiário, né? Então aí teve uma hora que você teve que, né? Bom, me formei, né? O que você pensava? Como que você resolveu o teu problema ali? Quando eu estava perto de me formar, eu já tinha aquele desespero. Eu preciso ser contratado para ser professor de sala. Eu tenho que ser contratado. Porque eu preciso começar a trabalhar, preciso começar a ter experiência, dar personal, preciso desse... Aí eu fiz de tudo no trabalho, né? Trabalhei bastante, cheguei a trabalhar 3 dias de carnaval, substituir professor. Aí eu tinha, graças a Deus, nesse período já mais maturidade, um posicionamento de sala que eu conseguia, entre aspas, deixar o professor tranquilo. O professor, não, vou ali, no outro andar, o Carlos, ele assume como semi-professor, né? Já consegui, eu falei, eu tenho que me posicionar de uma forma como professor, até para ser contratado. Já tinha o medo também ajudou a mim. Até porque ninguém... pega o diploma, aí se transforma em professor. Engraçado, né? Cara, estagiário. Né? Aí ele vai dormir na terça-feira, estagiário, acorda na quarta de manhã, vai na faculdade, cola grau, pega o diploma e virou professor. Não é assim que acontece. Sim. Então, esse processo faz parte de já adotar essa postura e já entender que você é um professor em formação. Sim. Bacana. E aí você foi para essa luta. Graças aos professores também que foram me dando dica, se posiciona assim, cara, você tem uma boa postura,
E eu fui ouvindo, né? Porque apesar da gente ter uma certa bronquinha de saber as coisas, né? A gente também tem que ouvir os caras que têm experiência. Eu sempre ouvi, sempre fui muito curioso. Então eu prestava atenção, via a postura deles em sala e comecei. Aí fui contratado, felizmente, nos dois. Eu preciso gerar um trabalho que me dê retorno, que eu consiga atender meus alunos. Mas você chegou a ficar formado sem trabalho? Ou você já foi Não. do estagiário que você passou para... Na Bodytech, eu quando eu me formei, meio que já tinha uma vaga me esperando do horário. Eu trabalhava à noite, e essa vaga era noitona mesmo. E na Proforma, a vaga que eu tive era o primeiro horário, na Bodytech o último. Nossa. Imagina como eu fiquei nesse período. Cara, o Antônio Caputo, se assistir isso, não sei se vocês conhecem. Conheço. Cara, muito obrigado, ele me entendeu, cara. Podia ser outro gestor, porque ele me viu alguns dias, eu não tava aguentando mais. Eu vinha da Zona Norte de metrô, chegava lá às 6 da manhã, E aí no outro ficava dia, até de noite. até de noite, aí pegava uma Bodytech de noite. Ele viu que eu ia pra lá, tomava café, ficava lavando o rosto 1000 vezes. Você ficava o dia inteiro na Zona Sul. Ficava jogado ficava na Zona lá, Sul. Não tem onde dormir. Pra não gastar tem muito descansar, metrô. não tem. Dormia da escada da Bodytech. Ou Ou na sala de spinning da Proforma, colchãozinho no canto. Aí aquele não pode, mas eu fingi que não vi. exatamente. Aí ele viu que eu não tava aguentando mais. De manhã eu ficava... Não tinha mais energia, né? Aí ele... Cara, tem um pitor horário de tarde aí. Você quer trocar? Muito Pelo obrigado. amor de Deus. Ele podia falar, ó, não tá rendendo. Se bem que eu Tchau. trabalhava direito, não deixava buraco, né? Mas não tava aguentando, ele trocou de horário e comecei a render melhor. Sacada de liderança. né? Sacada de gestão. liderança. Muito obrigado, Antônio Caputo. Novamente. Mas então, aí a tua primeira motivação então era ser contratado, você foi, né, contratado. Acredito que a segunda motivação era, você foi contratado de sala, né? Sim, sabe? Era personal, né? Sim. Como é que foi essa... Aí, como personal, eu sempre tive aquela trava, o Alan sabe, né? Eu tenho dificuldade de cobrar, de falar preço, de abordar, de falar sobre o assunto de personal. Eu tive dificuldade de falar, de se vender. né? Uma dificuldade O enorme. que é uma dificuldade de entregar o seu serviço. Porque se você entende dessa maneira, que não é fácil o que eu estou falando, mas é simples. Não é vender. Porque a gente criou uma linguagem marqueteira de vender, Mas- que no final tudo é venda, tudo é troca, mas- né? Mas é entregar, é só uma questão de mentalidade, pra você não achar que você está caçando, como um amigo meu brinca comigo, que é caça-níquel. Não é caça-níquel, você está entregando um serviço Nossa linguagem burguesa. que faz muita diferença na vida da pessoa. E isso custa um preço que muitas vezes é abaixo do que realmente vale, do que você entrega de valor. Mas eu entendo totalmente a sua dificuldade, porque eu também tenho. Até onde eu conheço o Gulu não é tenho muito também. diferente, não. Eu tenho também, inclusive, cara, eu já pensei sobre isso. Que, por exemplo, né, uma época eu joguei futebol e eu tinha um empresário. Então, assim, eu achava isso excelente. Ter o empresário. Porque era ele que negociava e falava, né, o que... Então eu não precisava, imagina, eu falava assim, não, eu quero tanto porque eu jogo, né, cara, eu sou bom, né? É. Então, assim, você fica um negócio assim, mesma coisa, Eu te livrava desse... entendeu? Então, assim, na aula, mas eu entendo o que você está falando, você está perfeito, porque você não precisa se adjetivar para você Não. conseguir cliente. Você pode falar, meu serviço, minha entrega é essa, funciona assim, funciona assado e vambora. Mas E eu acho que já a gente está falando do amoroso. E eu conheço o profissional, eu posso falar, e nas minhas conversas com ele, é o que eu falo para ele. Ele entrega. Então, é tranquilo. Você saber que uma pessoa vai ser treinada, vai ser orientada pelo amoroso, é a tranquilidade. Eu coloco minha mãe para treinar com ele, meu pai, Que isso, tranquilo. Aqui no caso, com qualquer um de vocês dois, porque é o nível de competência que eu sei que eu vou dormir tranquilo. Mas aí, com essa dificuldade de cobrar, de vender, vamos voltar aqui como se fala no mercado. Né? Aí Que o também não está Cláudio- errado não, só para não sim. acharem que a gente está É polemizando. linguagem aqui. corrente. né? Isso, é a isso gente aí. está só discutindo, né, abrindo a... Não é uma dicotomia, é só dar uma versão para você entender que você está vendendo sim, mas você está entregando também. Eu acho que é juntar, não é nem trocar. Você está vendendo o seu serviço, mas você está entregando um mas, super cara, serviço. já estamos filosofando. Porra, que loucura. Deixa o amoroso. É porque assim, não, porque se fosse, por exemplo, uma mercadoria, aí seria assim por exemplo, eu estou entregando uma Coca-Cola. Entregando o serviço. que eu tô Entregando, falando. entendeu? Eu tô Mas ele entregando não é a entregando Coca-Cola. no Agora, a no questão sentido humana de tem toda uma questão
de humana mesmo. Você aí acho que é semântica. Você tá pegando a palavra entregar Não, e levando ao pé da letra. Etimologia. Porra, tá ok, Não, entregou o copo. Não, escuta, olha só. Eu quis dizer. Acabamos com o Eu negócio. quis dizer que a qualidade da. denotativo, as qualidades, não na conotativa. as qualidades da Coca-Cola. Por isso eu usei Coca-Cola. As qualidades da Coca-Cola, o gosto, tudo não vai mudar. É muito fixo, entendeu? Não é questão de Sim, entregar, sim. não. Entendeu? E a gente está falando, quando a gente vai vender para um aluno, a gente está falando muitas vezes de coisas subjetivas. Sim. Deixa eu só avisar, Iago, eu vi um barulho aqui, não sei se é uma das câmeras apagando, acho que não, né? Fez um blum. Não, tá Não, foi aqui no computador. Beleza. Então, tranquilo. Mas enfim. Então, mas olha só, vamos acabando voltar. com esse garapé. Já que a gente... Entramos no garapé, tava no Rio. Entramos no garapé. Volta, pegou um redemoinho dentro do garapé, volta, amoroso. Aí, essa dificuldade, não sei nem se eu consigo voltar exatamente do ponto. Você consegue, amor? Consigo. Então, beleza, então manda abraço. Aí quando eu saí pra dar, entre aspas, tava em sala, tinha que dar personal, claudiquei muito pra conseguir alunos. Normalmente é quando vinha, já pedia, ou indicação do coordenador. E normalmente na prescrição eu sempre ficava em primeiro e fiquei em primeiro durante muito tempo, né? Que depois eu virei care na Bodytech. Aí depois da Proforma eu saí porque eu fui pro laboratório. Aí meu horário da Proforma ele concorria com o horário do laboratório na UFRJ, na iniciação científica na época. Aí eu precisei sair e fiquei só na Bodytech. Aí o claudiquei, tinha algumas indicações, e no começo você não tem tanto traquejo, então a retenção é um pouco mais difícil, né? Você não tem tanta experiência, tanta retórica ali para lidar com a situação. Mas aí depois você vai aprendendo, né? Toma uns tombos, levanta, vai estudando, vai lendo as coisas. Aí começou a subir. César Parcias também me ajudou um bocado, depois que ele foi para a Bodytech. Ele dava as aulas dele, aí acontecia alguma coisa, algum aluno precisava de uma atenção especial numa reabilitação, ou vinha de muito tempo sem fazer, aí tinha que passar por uma fase de adaptação e tal, tinha alguma lesão, se afastou por alguma lesão ou se aproximou por alguma lesão. Aí ele me indicava, falou, não, vai lá com o amoroso que lesão é com ele. Aí eu mexia e botava, descia, consertava, volta pra lá. Descia, consertava, volta pra lá. Lógico que é tudo no eufemismo, né? Só que muita gente ficava comigo personal e depois ia fazer a aula dele. Aí, ele também, obrigado César, vou aproveitar e agradecer a todo mundo. Momento gratidão. Mas eu acho que como você está contando a sua história, isso faz parte. Sim. É bom eu agradecer. Fez um pouco disso o último círculo do inferno tá para os ingratos. Isso eu inventei, não foi Dante, não. Mas aí, isso também me ajudou muito. Aí eu comecei a reter, aí comecei a ganhar fama, entre aspas. Eu era mas reabilitava bem. Aí depois, colei com o Leandro Dias, começamos a dar cursos de biomecânicas gigantescos, né? Conteúdo gigante que a gente passava. Aí foi pegando traquejo, muito conhecimento técnico. Aí a coisa começou a deslanchar. Aí muita filosofia. A filosofia que me ajudou a lidar com os alunos. Era aí que eu queria chegar. Dentro da pergunta do Eu não li psicologia, não li venda, não li autoajuda, não li nada. Eu li filosofia e minha curiosidade enorme, tentando entender o ambiente, as pessoas, fez com que eu aprendesse a lidar. E a empatia enorme que a gente desenvolve, mas a gente já tem alguma. Então, amoroso, numa hora dessa que vem aquela pergunta tradicional seria o que te levou a estudar filosofia? Mas eu acho que não é essa a pergunta que eu quero fazer. O que na verdade é um pedido de incluir a pergunta do Gulu nessa história, porque você, de maneira natural, como a filosofia faz parte da sua vida e ela te ajudou a dar esse arcabouço que ajuda na maneira como você lida com os personagens, na maneira como você encara a profissão, a maneira como você estuda, é a maneira como você hoje está preparado e que faz de você o profissional que você é. Mas isso está atrelado, isso vem junto, está acontecendo de maneira concomitante. Eu, particularmente, apesar de te conhecer há pouco tempo, eu não consigo ver um momento que separa uma coisa da outra, começa. Eu também não sei dizer. Então, será que você consegue incluir a filosofia nessa história junto com esse estudo da biomecânica no curso, na ida do César, na conversa com o Caputo, que no horário que está cansado? Sim. Você acha que seria legal dar uma incluída, contextualizar a filosofia nessa história? Não simplesmente eu despertei para a filosofia. Parece que é um sair da caverna. Legal, né? Isso é uma pergunta legal, uma pergunta comum. Eu não saí da caverna, eu fui de 4. Ainda estou esquecendo de chegar lá. Você vai ter que explicar o que é sair da caverna. Explica rapidamente o que é sair da caverna, porque é sacanagem pro pessoal que está assistindo.
O mito da caverna, se eu não me engano, tá no livro 4 da República Acho do que é o Platão. 7. 7, né? E também não É, tem certeza. no- Eu no- acho que é ou 4 ou 7, então. Se eu ler um dos dois. É o livro dos dois. Tá no livro da República do Platão. Ele explica sobre a saída do mundo das ideias ilusórias, né? Do conhecimento ilusório, Parece que sai na internet. do não tangível, para a gente se despertar para o conhecimento da realidade, do bom, do belo, do bem, e ascender até o conhecimento real, digamos assim, ideal ao bem, né? E saímos da caverna para entendermos a realidade, né? E a verdade, né? Ficando assim bem porcamente, mas bem Não, por bem cima. porcamente não, bem tecnicamente. Foi até. Mas vocês sabem o que é bem, o que é bom, o que é. Isso aí depois a gente entra, né? Esperem um pouco Ela na jogou formação. essa terá isso batata tudo. quente. Não, explicou bem, explicou bem. Eu não ouvi nada, porque eu tô agora curioso aqui pra tentar saber se a gente falou merda, qual é o livro que tá. Eu fui conferir. Eu vou achar aqui, eu não sou faz ruim de tanto pesquisar essas tempo, coisas. cara. Eu tive 2 fases de leitura de filosofia, né? Foi a fase bagunceira, novo, e agora a nova fase ordenada. Então, eu meio que deixei a fase antiga pra trás, pra poder ordenar. E o mito da caverna é muito rico, né, cara? Dá pra você falar de muitas maneiras. Eu gosto bastante de falar que é quando o Platão falava que as pessoas dentro da caverna era para ele estava falando sobre a matéria, né? Que a matéria se corrompe e ali que o Platão falava que, por exemplo, a verdadeira vamos botar um cavalo, né? O verdadeiro cavalo era o cavalo o cavalo ideal. E os outros cavalos, um ia ter uma perna, outro ia morrer, enfim. Então ele falava dessa coisa do fluxo, dos sentimentos, né? Da coisa da terra mundana, né? Desse fluxo. Coisa de Heráclito e Parmênides também já discutiram isso. Sim. E ele falava que a saída para isso era, aí sim, a saída, a luz da caverna eram as ideias, né? Era o belo, o verdadeiro, o bom. Sim. Eu tô longe de ter um entendimento. Arete, né? Achou aí? É livro 7. A 7? Eu tô longe de ter um Tá entendimento que eu ache realmente completo. Já li 3 vezes. E o pouco que eu acho que eu entendi Tem que pegar comentário. é desesperador. Você É. tem que. Todo mundo que começa a ver alguma coisa de filosofia, eu com pouco conhecimento que eu tenho, falo, cara, lê isso aqui. Até para quem não tá buscando filosofia, quem tá só fazendo a discussão política e tal, falando de educação, lê aqui, lê o. Vende até separado, só Vende. o livro 7, mas E é pequenininho, cara. Aí você pode falar da É que não é fácil de ler. É rápido, mas você tem que reler, tem que ler com calma. É rápido, entre aspas, né? Seria rápido se fosse uma leitura normal, mas não é. Mas aí, então, você estava saindo da caverna, como é que foi a metáfora que você usou? Tô de 4 olhando pra luz tentando sair. Ainda. Mas aí pra explicar essa coisa da filosofia, eu teria que voltar pro começo da vida intelectual, né? Que com 19 anos, eu fazia parte das religiões afro-brasileiras. Só que eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa e queria saber a verdade, né? Então, eu ficava perguntando coisas lá pro zelador e ele não conseguia me responder nada, porque eu sempre fui uma pessoa meio que, desde novo, muito lógica, se é que se pode dizer assim. Eu sempre precisei de uma coisa para explicar outra coisa e uma continuidade. Uma premissa verdadeira. Né? Sim. Se tivesse muito buraco, muita coisa é assim mesmo, Muito salto, é assim né? porque aquela coisa não entrava na cabeça. Eu achava até que eu era burro para muita coisa, que eu não conseguia aprender coisa sem... Por exemplo, para aprender uma língua, você pega o Duolingo, por exemplo, aí você vai fazer os exercícios pelo método natural, que eles chamam. O método natural não funciona direito comigo. Eu preciso pegar a gramática, ler a gramática... Por exemplo, quando eu peguei a gramática avançada do português, do Carlos Nogueira, eu li do começo ao fim. Cara, eu dei um salto, assim, quantitativo enorme na minha escrita e no meu entendimento do português da língua, porque eu peguei a gramática e li. Eu preciso dessa... Tem pessoas que têm esse viés, mas eu acho que a maioria das pessoas lida bem com método natural. Mas o Duolingo, tal coisa. Mas por quê? Não é assim. A Present gente perfect. sabe, né, Gulu? Conversar com esse rapaz aí, tem hora que tem que puxar. Não, Calma aí, amor. Ele falou um negócio interessante, eu achava que eu era burro, porque eu percebi, tá? Isso é uma percepção minha, que muitas pessoas que eu conheço que têm realmente verdadeiro amor pelo conhecimento, pela verdade, em algum momento da vida se acharam burro. Sabe por quê que eu percebi isso? Porque quando você não sabe realmente, né, você está lá com 14, 15 anos, você fica meio... Você não sabe, então você fica quieto.
Só que tem muita gente que fala, repete o que Parece escutou que ele ali, sabe, aí eu sou- parece que ele sabe que você não sabe, mas na verdade ele não sabe também. Isso é mais corajoso? Aí chega Ou cara de pau? exatamente, né? Cara de Desinibido, pau, às vezes, cara de pô, pau. Ele replique, deve ser. E dane-se. Aí depois de um tempo você vai falar assim, porra, cara, eu não sei, eu sei que eu não sei, mas eu quero saber. Então aí tem muita gente que pensa que sabe, Uhum. aí fala, já sei e não preciso saber. Sim. Isso é uma grande armadilha. É, a grande armadilha, exatamente. Aí eu sempre precisei dessa coisa muito lógica, até para as religiões. Isso aí não tem nada a ver com religião, assim. Tem, né? Porque tem santos da Igreja Católica e outros escritores que eles fazem a coisa muito bem concatenada, né? O São Tomás de Aquino é um. Sim. Mas eu queria uma resposta. Por exemplo, eu perguntava, tinha tal festa de tal santo. Só que no dia da festa, no terreiro, baixavam-se 10. Só que tinha 1000 terreiros no Rio de Janeiro. Cada terreiro baixa 10, são 10.000 santos do mesmo nome. Eu falei, ué, são 10.000 pessoas diferentes, que não dá pra ser a mesma coisa dividido por 10.000, que não dá pra ser, né? Ele, ao mesmo tempo que é ele, é 10.000 outros diferentes. Não dá, né? Eu já separei 2 vezes aí. Não dá. Aí eu perguntava essas coisas pro zelador. São vários? É o quê? Como é que eles ficam organizados lá no Etéreo? É um galpão, o cara fica com o microfone, vocês vão utilizar meu nome e vão descer nas cabeças, porque hoje é o nosso dia. Vão lá, podem descer. É aquela organização por fileira, né? Vai vrum, 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 descendo do Etéreo. Pô, esquema logístico. Eu ficava pensando nessas coisas, porque precisava ter lógica a coisa. Só deixar claro que você não tá debochando o negócio, é a sua minha família cabeça. toda ainda A sua cabeça ficava com essa dúvida que é legítimo, que as pessoas confundem, né? O cara Zero deboche. tá trazendo a ignorância à tona em forma de dúvida, entregando essa dúvida de uma maneira didática e, no caso, metafórica até. E aí soa eu como deboche. materializava Que é a engraçado. Com certo humor. Que é engraçado. Eu materializava, eu achava que o esquema do etéreo tinha que ser igual o esquema da terra material. Aí ele, que pergunta é essa? Eu falei, não sei, meu filho. É assim mesmo. É assim. Mas eu não aceitava isso. Aí eu comecei a pegar tudo quanto é livro da religião. Comecei a ler tudo quanto é livro. Lia. Assim, às vezes saía, eu trabalhava nessa época da eletrotécnica, já era nessa época. Apesar de eu ser meio alopradinho, eu já lia muito dessas coisas. Eu saía com a malinha com as ferramentas, porque eu já estagiava numa empresa. Aí eu saía com a mala pesadinha, mas eu botava às vezes 3 livros. Aí nas viagens de ônibus, no metrô, às vezes eu lia 2 e estava lendo o 3º nas viagens. Aí lia, pra tentar entender, só que os livros não estavam me explicando bem. Aí um autor ou outro dava uma arrumação melhor no etéreo. Falei, pô, isso aqui tá melhor, porque tá dando uma concatenação lógica ali, né? Uma sequência que eu consigo entender melhor. Aí fui migrando, né, de afro-brasileira para kardecismo, que eu achei mais lógica, que tinha o esquema do etéreo, tinha o esquema da reencarnação, dos planetas, da evolução e tal. Aí dali pulei pro ocultismo, que era... Aí que o Gulo falou, porra, tu pulou já pro pior, né? Que aí é corpus hermético, esse tipo de coisa, que é a base, assim, da explicação, muita metafísica. Só que eu entrei já nessa pancadaria, mas, entre aspas, o ponto de vista religioso já tinha uma certa bagagem, porque eu já vinha lá de cima, do superficial, e vim descendo. Vim por camada mesmo, né? Não dei pulo. Eu vim por mais difícil, aí cheguei lá no corpus hermético. Aí no corpus hermético, que eu tenho livro até hoje lá em casa, nem se edita mais, tá até valendo dinheiro bom, né? O livro, guardei de recordação. Aí tinha passagens filosóficas atribuídas a Hermes Trismegisto, né? Não sabe nem se existiu ou não. Aí eu falei, cara, que interessante isso aqui, que era a filosofia do Hermes, né? Trismegisto, né? Aí eu falei, cara, que interessante filosofia, nossa, que coisa boa, cara, coisa interessante. Eu falei, porra, muito bom. Pô, isso aqui me deu respostas melhores do que o que tava me dando antes, né? Aí eu falei, pô, vou continuar nessa seara. Aí peguei o Santo Agostinho, né? Pô, não devia ter feito isso, mas não sabia. Aí fui Confissões e esqueci o nome do outro, que é ele é o filho dele, né? Ele conversando com o filho dele, esqueci o nome. Aí fui lendo, até tava tendo uma dificuldade enorme, pedi ajuda pro meu irmão. Meu irmão entendia muito melhor do que eu, esse tipo de leitura mais pesada, né? Já lia muito ele. Então ele foi me explicando algumas coisas, eu fui entendendo. Aí eu falei, cara, aqui as explicações estão muito melhores. Eu vou continuar nessa seara. Aí comecei a mergulhar na filosofia. Isso, comecei com 19, aí fui lendo isso aí
direto até meus 20 e poucos, aí depois dei uma parada na faculdade. Aí fiquei um tempo sem ler filosofia, mas começou a coisa aí. Botou a história de um negócio, acabou É. respondendo como Então, se fosse a pergunta do que te despertou. Mas tu Exatamente. foi Isso me fundo ajudou, no tá? negócio da metafísica. Fui. Quase cheguei no René Guénon. Que idade Foi isso, Aí eu ia amor? morrer, É, ia morrer. Eu tenho um AVC. Que idade isso? Foi dos 19 Olha só, que doideira. até os 23. Isso dá uma Eu li, pancada. eu sei até quantos livros eu li de religião. 105. Nossa Senhora. Porque eu juntei todos numa caixa. Depois que eu fui estudando, acabou que eu fiquei meio sem fé, né? Virei agnóstico porque acabou que aquilo tudo, eu falei, pô, mas não tá, eu não achei a concatenação lógica. Esse foi o problema. Talvez se eu mais Tá pra frente procurar precisando de achar, uns almoços uns com o Sidney almoços com o Silveira. ele vai me explicar a lógica. Eu quero me fala só a lógica, que a metafísica eu sei alguma coisinha assim. Eu quero a lógica metafísica. Aí eu separei, depois eu falei, não tinha mais fé, né? Deixei alguns, lógico, até o Corpus Hermético, o livro dos mortos do Antigo Egito, umas coisinhas assim melhores, aí guardei. Aí juntei aquilo. Ainda guardei alguns, né? Foi 105, deixei de casa. Juntei em caixas, dei tudo pro sebo. Aí foram todos embora os livros de religião. Dei um ou outro pro meu irmão também, que ele continua. Seu irmão é mais velho? Tem 35. Tem 33. Como é que é essa relação, irmão, pai? Pô, Como é que é a história, a influência? Pô, Essas coisas são legais de saber. Eu sei que eu fui privilegiado nesse ponto. Não tem nem como falar que não. Porque quando você é criança, você até... As pessoas que a gente se espelha costumam falar isso. Você é um papagaio do que quem tá perto de você faz. A esponja. Você precisa dar o exemplo materialmente. Eu dei até uma aula de desenvolvimento motor numa pós do Instituto de Neurociências, que eu falei isso. Eu mostrei vídeo de tribos africanas ensinando as crianças a fazerem as coisas. Como é que ensinavam? Quase nada oral. Dava as coisas na mão das crianças, ou ia com as crianças fazendo do lado, as crianças iam... Criança de 3 anos com um facão na mão, arrastando no chão, andando atrás. E tá o pai cortando mato. A criança tá olhando. Ela vem e joga o facão no mato. O pai não tá falando nada. Tá a criança jogando o facão no mato. Aí vai crescendo. Tá o pai. A criança vai. Aí só fala, não, assim. Vai. Só um ajuste. Fica livre. Caçar. Deu 13, 14 anos, dependendo da tribo, 12. Bora. Saiu pra caçar. Isso no desenvolvimento motor? Aí eu falava de desenvolvimento motor. Pô, o Moroso tirou onda. Eu falei isso na Que aula. abordagem. É tão rica Sensacional. que não tem o que falar, né? Falei, caralho. menos ficar gritando com criança. Pô, sai daí, não faz isso não. Criança pequena não entende. É exemplo. Movimento também. Assim, de uma maneira geral, quando você vai pra academia com uma pessoa adulta. Sim. Você demonstra, você Ou não que você precisa não ficar demonstra que só, você é. Não Você adianta. já imaginou um marceneiro ensinando o filho? Falando, corta assim, agora a muda priori. o ângulo. não sei não sei o quê. Ele, Contrai o ou então, abdômen, ajusta 45 a graus escápula, o braço. Ou então te dá uma apostila. ajusta a escápula, contrai o Então te dá uma abdômen, alinha o apostila. joelho. Te dá, É, me tá uma fala, te dá uma apostila. apostila. Então imagina que eu falo, cara, assim, na aula que eu dou, não de musculação, mas quando eu vou do esporte, alguma coisa, que assim, imagina o professor de canto. Eu falo assim, ele tem que dar a nota pro aluno ver como é que é a nota. Não só falar, faz um dó, faz um lá, não sei o quê. Então tudo, Quem a faz tem que técnica, saber. a técnica tem que mostrar. Para mim o melhor método de aprendizado que você está falando é Tem que ter Perfeito. o Mas exemplo. tem uma coisa do que ele tá falando que é foda, que vai fazendo certo, vai fazendo ajuste. Não ensinando exatamente, porque Não ele tá explica antes. exato, não Vai explica antes. durante. E ele vai achar o caminho dele também, ali o melhor ajuste dele para chegar no objetivo que é cortar, seja a fruta, a cana, sei lá o que, a lenha, sei lá, seja lá qual for a tarefa que ele está querendo executar. É muito legal isso. Não é ensinar o caminho, né? É ensinar no caminho. Sim. Sim. A criança precisa estar num ambiente. O que você quer que a criança seja? Pô, gostaria que meu filho fosse isso aqui, fosse aquilo. Lógico que vai ter pai que não vai, digamos assim, vai escolher coisas que o filho não queira, ou que talvez não seja tão adequado, mas você precisa guiar aquilo através do exemplo. Não falar nada, só fazer, esperar que a criança veja e tente te imitar.
Que, por exemplo, aí eu dei essa aula e tal, aí mostrava várias situações dessa. Aí, isso para contextualizar a minha vida. Nesse ponto fui privilegiado, porque eu tive quem olhar fazendo para depois ter a minha vida intelectual. Porque o meu pai, eu não vi ele lendo livro. Não vi ele lendo livro. Mas tinha uma estante na casa da minha avó que tinha vários livros. Eu ficava lendo aqueles livros lá e falei, pô, era só uma estante, mas tinha um montão de livro. Eu pensava, pô, o que é isso aqui? Os livros, pô, meu pai quando era novo lia muito. Aí depois ficou mais velho, começou a abrir lojas, aí ficava muito ocupado, ficava lendo jornal. Queria saber de política, queria saber de economia, queria saber de contabilidade, de lei, para poder moldar o negócio, porque ele tem muito cabeça para isso. Aí eu, por que isso? Não, eu lia muito quando era criança, tinha Arquipélago Gulag na estante. Que isso? Ele já tinha lido aquela porra. Meu pai também lê muito bem, tu empresta ali pra ele, ler rapidão e te fala o livro todo. Cabeça, deu uma cagadinha, né? Deu uma sorte, né? Cabeça eu diferente. não posso tirar isso da jogada, né? Aí, eu via toda hora meu pai lendo jornal. Jornal. Todo dia que eu acordava, descia, tava ele lendo jornal, o Globo. Ele lia o jornal todo, depois saía. Sempre lendo ele jornal. Com o meu irmão, foi diferente. O meu pai tinha mais tempo livre, ele pegou meu irmão e ensinou meu irmão a ler. Meu irmão ia na creche, mas ele começou a ensinar antes da professora. Colocou ele, começou letra por letra. E meu irmão meio que foi um prodígio. Quando começou a ensinar, ele já sabia as primeiras coisas. Então ele pulou série, se adiantou. Meu pai ensinou ele antes. E ele começou a tomar muito gosto por leitura. E ele pegou, desde os 4 anos de idade até os 35 agora, eu nunca vi ele sem livro. Uma polêmica rapidinho. Seu pai meteu um homeschooling com seu irmão? Porra, quase que é. E voltado pra... Tal, e para e volta. Volta pro episódio. E voltar, mais rígido, porque meu pai é rígido. Não tinha... Era muito preto no branco. Letra, isso aqui não relativizava nada, né? Aí, dos 4 anos aos 35, eu nunca vi ele sem livro. Então, eu não sei. Meu irmão deve ter lido uns 3 mil livros na vida. Mas é muita coisa. Já teve 3 bibliotecas em casa. Já deu tudo. Se desfaz, me dá coisa. Se desfaz, volta. Monta de novo, sai, volta. É que ele não tem apego, eu tenho. É até besteira, apego material a livro. Mas tem umas coisas lá que são raras, assim, eu não desapego. Mas ele não tem. Ele lê e vai embora. Aí, eu novo, vi o meu irmão sem parar de ler. Nunca... João, vamos brincar. Tá ele lendo Asterix e Obelix. Eu falei, cara, que esse moleque não desgruda a cara desse troço. Pô, deve ter alguma coisa boa aí. Graças a Deus eu tive isso aí pra ver. E meu pai lendo jornal no sofá, meu irmão lendo Mitos e Lendas, aí meu pai comprou a coleção inteira Mitos e Lendas. Aí meu irmão lia aquela porra em um segundo, lia rapidão aquilo tudo. Aí eu peguei o Mitos e Lendas novinho pra ler o Mitos e Lendas. Tinha muitas imagens, eu li aquilo. Ali negócio de castelo, tinha muita Barça, tinha aquelas coleções que tinha muita imagem medieval, antiga. Meu irmão lia aquele troço todo e eu olhava aquilo, ficava olhando as imagens quando era criança, depois comecei a ler. Aí vendo meu irmão direto, meu pai, lendo. Aí esse negócio acho que vai introjetando, né? Vai introjetando e tu acaba... Fala, eu aloprei, eu fui um jovem muito aloprado, não lia nada durante muito tempo, mas parece que tá faltando alguma coisa, você tem que voltar ao que você é, digamos assim. Meu pai e meu irmão são aquilo, eu tô fora desse escopo. É meio que, parece que é um negócio que fica te puxando. Pô, eu tenho que fazer o que a minha família faz, né? O que ficou na minha memória. Eu não sei se, isso aí eu tô conjecturando, lógico. Mas... Engraçado, Gulu, sorte, né? Você pede pro Amoroso contar a história dele, essa relação com pai e mãe. O que vem? Leitura. Leitura. Como é que você está envolvido por esse... E quem conversa contigo no dia a dia, quem está convivendo contigo, sabe essa tua paixão, essa busca incessante pelo conhecimento com alguns objetivos que para mim são muito claros do ponto de vista intelectual que você quer alcançar. Então, quando você conta essa história, ele não conta a história de quando o pai dele levou ele para jogar um futebol na praça. Pior que eu joguei muita bola quando era novo. Não, mas eu não tenho dúvida que tenha acontecido aqui. A gente né? conta pelo prisma daquilo que realmente tá no teu coração. Até neurótico, às vezes, até exagero com esse troço, né? Com vida intelectual. Mas acho que quando a pessoa tá apaixonada, ela dá umas exageradas mesmo. Acho que o teu caso... A paixão tá durando muito, no virou momento, amor já. Acho que ainda tá na paixão. O amor com aquele amor diferente que fica com paixão eterna. Um fogo aceso, bacana. Um casamento de 30 anos que o casal ainda se relaciona pra caramba.
Muito legal, Amoroso. Essa história realmente, a maneira como você abordou aí a relação, todas as vezes que eu converso com você, que a gente cai na porrada, a gente cai na porrada bastante na discussão e o Gulu fica assistindo e rindo. Ele só vai dar um espetáculo. Dá só, às vezes joga um foguinho, né? De leve, no jeitinho dele aqui. Parece que é bobinho, não tem nada de bom, mas é o mais filho da puta que tem dos três. E é sempre, cara, você tá passeando nessa coisa aí. Sempre que tem sempre vem teu irmão na conversa, sempre vem essa admiração pelo que ele fez, de maneira como ele se comporta, teu pai. E realmente isso é importante, né? O exemplo. Mas a gente tem casos de não exemplos que a coisa também vai, né? Mas como facilita, talvez né? mais difícil, mas mais difícil. Eu conheço o Amoroso há relativamente pouco tempo, né? Mas eu vejo isso como uma coisa bem autêntica nele. Sim, sim, total. Essa busca pela vida intelectual. Zero forçar. Isso que você falou do seu pai, isso que o Alan puxou, né? A psicologia explica em parte isso como o inconsciente familiar, né? Foi o que você puxou no início, né? A gente vive a vida dos nossos pais ali e aquilo é introjetado na gente sem que a gente queira, né? E às vezes tem que tomar cuidado, porque vai coisa boa e vai coisa ruim também. Sim. Por isso que a psicologia trabalha essa parte do inconsciente familiar, tem a constelação familiar, tem o Zonde, que trabalhou muito em cima desse tema. Que é isso, porque você pega as coisas boas e as ruins, né? E aí lá na frente é que você vai ver, às vezes você tá tomando uma atitude que você fala, cara, é igual o meu pai. Porque eu era mais coleriquinho antes e agora eu tô muito mais tranquilo. Você vê que essa coisa engraçada, cara, que às vezes até você vê, às vezes até o bebê, ou a criança de 2, 3 anos, às vezes começa a gostar de um alimento que você gostava, um jeito de sentar, um jeito de se falar. Salada, eu sou viciado em salada e meu pai, a minha comida preferida é salada. Uma coisa nada a ver. Quem é que comida preferida é salada? Minha comida preferida. Eu vou na churrascaria, eu encho de salada, depois eu como carne. Eu adoro salada, viciado em salada. Meu pai adora salada. Quase quem que vocês conhecem que é viciado em salada? É coisa difícil. É muita coisa dele, com certeza, nesse ponto. E vem mesmo. E Amoroso, acho que pra gente. A gente, obviamente, se demole e fica aqui mais horas falando sobre essas histórias. Nós temos o privilégio de saber mais ao longo dos dias aqui. Eventualmente a gente pode voltar aqui, fazer a parte 2 do Gulu e a parte 2 do Amoroso. Mas para a gente dar uma encaminhada agora para fechar esse episódio, e hoje essa relação da filosofia com a tua atuação profissional, o que você quer continuar fazendo, como é que você se enxerga na profissão, como é que você enxerga a filosofia para você, o Amoroso, quem é um Amoroso profissional hoje, pra gente encerrar. Aí depois dessa filosofia toda, essas coisas, eu me vi como professor. Mas eu acho que também isso tem um pouco do meu irmão. O meu irmão ele tem uma alma de professor, né? Desde novinho, ele gostava de explicar. É o ar professoral, né? Sim, ele tem. Ele é prolixo, aberto até demais, né? Mas ele explica coisas assim. Se tu deixar, ele vai da antiga até a contemporânea história, ele vai te falando, ele vai, se deixar ele vai embora. Ele sempre teve essa coisa de professor. Ele começa com Veja Bem? Ele começa em Veja Bem, ele começa assim. Talvez às vezes. Mas ele tem muito essa coisa. Eu me descobri também como uma certa propensão a professorado, né? Ao magíster. Então, eu pretendo, né? Uma das coisas que eu já até fiz várias vezes, pós-graduação. Eu nem acabei nem falando que eu estudei na profissão. Né? Então fala agora. Sou formado em Educação Física, bacharel. Né? Eu fiz Gama Filho faliu. Eu terminei na Celso Lisboa. E eu fiz mestrado na UFRJ, né? Em Educação Física, na área de controle motor. E ainda estou no laboratório, né? Fazendo as coisinhas para tentar publicar artigo e tal. Estamos naquele ato para ver se a gente entra no doutorado. E eu também sou estudante de economia, tô indo pro 5º período agora, fiz as provas finais essa semana, tô indo pro 5º período e em paralelo os outros estudos, né? O estudo de verdade, não ser polêmico. Tá, fora mestrado, estudo de verdade é em paralelo a isso, né? Aí, com isso, com essa coisa da filosofia, eu só atendo como atendo por causa da filosofia. Vamos ser deterministas aqui, por causa da filosofia. Eu acho que o meu trato, até minha empatia ter melhorado, a minha questão moral, eu atribuo quase unicamente à vida de estudos. Porque eu, quando era novo, era muito problemático, fazia muita besteira. E eu fui melhorando conforme eu fui estudando.
Eu tinha os mesmos exemplos, as mesmas pessoas. A Eu fui me verdadeira... afastando de pessoas que eu achava deletérias, que tinham um comportamento parecido com o meu antigamente, que eu não achava bom. Eu era todo malandreado, todo aquele jeito. Eu me afastei dessas pessoas. Com o estudo, eu fui vendo que aquilo não era sério. Eu meio que me moralizei através do estudo, né? Aí eu vi que pelo menos eu tava num caminho com alguma ordenação moral. Fui me afastando e fui vendo que eu tinha uma certa capacidade para ser professor. Aí comecei a dar curso de biomecânica, dar aula em pós, dar outras aulas, dar palestras e tal, empresas e tudo. E vi que eu tinha uma certa propensão ao professorado. Então comecei a me interessar. E a filosofia, eu não posso falar que eu não sou egoísta de estudar para quê? Estudar, eu quero me engrandecer, eu quero me construir. Só que eu preciso também ajudar outras pessoas obrigatoriamente tipo, o pouco que eu sei, a tentarem se construir também. Também do ponto de vista moral, técnico, e dá para juntar essa coisa toda, as bases do entendimento do estudo, para fazer isso tudo e atender o aluno melhor, como estamos dentro da educação física, fazer isso na educação física, que eu creio que precisamos bastante. Esse é o objetivo mesmo, é estudar, me ferrar, pegar o pesado, a carga, para poder os outros conseguirem ter mais facilidade. Pegar o pesado para mastigar e entregar para as pessoas conseguirem trabalhar mais, tem família, tem filho, tem dificuldades, não tem a mesma paciência que eu. Pegar o pesado para me doar para poder entregar uma coisa para as outras pessoas, né? Ensinar e tudo. Você poderia dizer, Amoroso, que a filosofia tem uma coisa que ouve-se falar muito nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos eu escutei muito mais sobre isso, e eu acho legítimo, acho importante, que é a questão do autoconhecimento. Você acha que isso tudo que você falou passa por um processo de autoconhecimento que tem como base a filosofia? Seria isso? Totalmente. Você vai estudar filosofia, você vai conversando, vai lendo muito, fazendo processo dialético, vai vendo vídeos, e você começa, a primeira coisa é tentar se construir para depois pensar em construir um ambiente em volta e para depois pensar em construir coisas maiores, né? A primeira coisa é tentar olhar para dentro de si e entender que a gente precisa nos mudarmos, né? Moralmente, intelectualmente, para poder ter essa capacidade de passar. Eu acho que a filosofia foi determinante para essa minha construção moral, como pessoa, buscar ter palavra, honra, ser correto, tentar ser grato, né? Que é uma coisa que eu também bato nessa tecla às vezes. E a filosofia que me ajudou quanto a isso, principalmente. Eu sempre fui meio underground, né? Meio sozinho. Eu nunca gostava muito de professor. Eu falo, me dá um material, me dá uma explicação, me dá um material que eu vou aprofundar. Eu sempre fui de pegar, eu aprofundar. Então, lógico que tiveram muitas pessoas no caminho que me ajudaram, mas eu sou muito mais de, entre aspas, aprender sozinho. Lógico que sozinho nunca, né? Porque tu vê vídeo, tu conversa, mas mais com os autores, né? Aprender com os autores nos livros e tentar me construir moralmente. Uma coisa só para finalizar, agora para finalizar mesmo. Que até falando dos exemplos do pai que eu falei do inconsciente familiar, o que acontece mais ou menos? Vem o inconsciente familiar no início da tua vida é muito forte, depois você começa a ter contato com o grupo, né? Na adolescência, com amigos, que formam um outro inconsciente, que vai juntando aquilo, porque você é novo, você não tem capacidade de gestão, né, de gerir aquilo que está acontecendo na tua vida, você está absorvendo tudo. Vem faculdade, chega uma hora que aquilo tem que ser absorvido, tem que ser analisado, vamos dizer assim. E aí é o que a filosofia ajuda muito, porque você vem com toda aquela carga familiar, de grupo, que você não digeriu bem. Chega uma hora, você começa a estudar. Tem outros meios, tá? Eu tô falando deterministicamente, como o Amoroso falou, da filosofia, porque também é um caminho. E aí você entende, você começa a entender aquilo e aí você vai, né, consertando as arestas. E isso faz parte, porque se você deixar, vai ser o inconsciente familiar, depois adolescente de grupo, depois faculdade, depois mercado de trabalho, e você vai sendo levado na maré. Acho que é meio que uma âncora para você meio que olhar e falar assim, não, tem um panorama melhor. Sim.
Tentar comparar a atitude do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, do teu tio, da tua prima, das pessoas que circundam e falar o que é bom, o dos que seus é ruim. professores, né, da faculdade, no ensino Professores de médio. faculdade. Chega uma hora que você tem que organizar aquilo. Sim. E a filosofia pode E ser parece que, assim, do ponto de vista geral, eu não sei se estamos indo para um caminho no mundo, né, dessa organização. Por que o Alan mental. falou do autoconhecimento? Como é que você se conhece se você não faz uma revisão de toda a sua vida, do que... Que quais dói, foram, né? Quais foram as Não é suas fácil. influências? Dói, pô. Dói. Dói mesmo. Se bater, se achar um lixo todo dia, Mas- falar, caraca, mas eu não faço isso, eu sou um lixo. Você precisa se achar um lixo várias vezes durante a sua vida. Se você falar, pô, eu nunca me achei um lixo, cara, Não, tá tudo errado aí. Se você for perguntar... Cara, é impressionante. Pô, isso, né? Caraca, eu Tomar, nunca chega um ponto até que você tem que Quando tomar tá- cuidado pra também só não se Não achar se- um lixo. É. comiserar tanto. Né? Não, porque é muito comum, falar, o que é autoconhecimento? A pessoa fala assim, vamos dizer, o que eu me conheço? Eu sou preguiçoso. Porra, preguiçoso todo mundo, né, cara? É, Só que tem gente que... procrastino, todo procrastino. sei o que, eu gosto de viajar. Porra, Todo mundo gosta de viajar. É por isso que eu quis tocar no assunto, que eu acho que algumas pessoas não entendem, é normal não entender, e dá uma banalizada numa coisa que é Sim, muito sim. séria e que você falou aí que dói. É. Dói. E, cara, eu acabei de ter aqui uma ideia que a gente está falando e eu quero finalizar falando um negócio do amoroso, que a gente nunca contou a história de por que a gente resolveu fazer. Não é o podcast, né? O podcast faz parte de um processo, de algo que a gente está construindo. Acho que a gente tem que fazer um episódio contando a história de por que a gente está junto aqui. Eu vou finalizar com um pedacinho disso, porque eu tenho uma coisa que eu vou fazer 50 anos ano que vem. O Amoroso tem quantos anos? 33. Eu tô bem 33. longe Eu disso. fiz esse ano, setembro. O Gulu é praticamente da minha idade, de vez em quando eu confundo, acho até que ele é mais velho do que eu. Ele gosta de fazer essa gracinha. Bom, é bom que tá filmando aqui. Já É, 73, 74. De vez em quando eu acho que ele é 72, né? 1973, nasceu em 1974. Somos da mesma idade, praticamente. O Amoroso é um garoto aqui perto da gente. E eu costumo buscar, eu acho que o mundo atual é importante para pessoas como nós estarmos, Sim. claro, tem contato com as mais experientes, mas Sim. uma galera mais nova Também tá em contato com tudo. sempre traz uma coisa que a gente não consegue mais acompanhar. Só que aí o Amoroso, ele é um mais novo, velho, Velho pra caramba. de um nível que assusta. Eu tenho a mesma idade que eles, não parece, mas eu tenho a mesma idade que É. eles. Assim, não tô falando experiência, isso aí, mas talvez mentalmente, não sei. Sim. Mas eu não tô nem com essa preocupação, amor. Eu tô falando do ponto de vista de ser humano, de inteligência, de capacidade, de competência, capacidade de contribuir. De você, sem fazer nenhum esforço, trazer um monte de ensinamento pra gente no dia a dia, que a gente consegue absorver. Eu, pelo menos, eu tenho certeza que o Gulu também, o quanto você contribui hoje para minha formação profissional com 49 anos de idade. A gente se aproxima e sim, tem um interesse também, essas coisas são muito... Tem um interesse profissional, tem um interesse de amizade, porque me Quase faz de bem, tudo, né, basicamente. é bom para mim estar com você, e aí eu fico feliz, é uma companhia agradável, e as pessoas têm muito dedo para falar desse tipo de assunto. E você já me conhece o suficiente para saber que eu não tenho problema com isso. Então você se tornou um grande amigo e uma das pessoas, os profissionais que eu mais admiro e que mais me ensina hoje no dia a dia. Então por isso que eu fiz questão de ter esse episódio, que é o mesmo no caso do Gulu, e por isso que eu fiz questão de ter esses 2 episódios contando a história de vocês, que vocês são as pessoas que são as principais nesse projeto, e por isso que a gente precisa depois contar essa história, como é que a gente se juntou, Uma ideia interessante. como é que chega o Amoroso. Mas, cara, assim, obrigado por sua generosidade. Obrigado Algumas a você. pessoas muitas vezes te enxergam como um cara arrogante, presunçoso, mas eu acho que é medo. Porque o cara tem que ter coragem para chegar perto de você, porque você é um cara humilde, não parece não, mas você é. Eu sou meio, às vezes, meio mais Mas um cara intrinsecamente. expansivo pra caramba. Eu e o Gulu, a gente já andou brincando com isso contigo. Por isso que a gente cai na porrada pra caramba. E cai na porrada, gente, não é que a gente briga, não. É o cai na porrada na discussão, um interrompe Não o tem outro, milímetro, cala a é. boca, fica quieto, não é isso. E nunca teve uma briga. E se Não, tiver nem também vai, um dia, cara. vai passar. Eu acho que nunca vai ter. Nem vai ter. Eu acho que nunca vai ter. Mas, cara, fazer parabéns, obrigado por você contar um pouquinho da sua história aqui. Eu acho que foi pouco. Pouco, Mas claro. também, se a gente ficar aqui, a gente não para Igual nunca do mais. Gulu, você falta muito. Falta muito. A gente faz
Parte 1 igual Rock 1, Rock 2, Rock 3, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Vamos, sexta-feira 13 é que tem mais filme. Mas no caso é uma má comparação. Não, essas são mais comparações ruins, não é isso. Obrigado, Amoroso. Obrigado vocês por hoje aqui, por contar a sua história, mas principalmente pela sua contribuição, que eu espero que em breve a educação física como um todo possa entender o peso que um profissional como você tem. Muito obrigado. Para enriquecer o que a gente faz. Gulu? Não, perfeito, é isso. Como eu falei, não conheço o Amoroso há tanto tempo, mas realmente o nosso convívio, nós três, tem me engrandecido bastante. Eu acredito com vocês também, que a gente, né, a nossa troca de ideias é praticamente diária, né? Sim. É praticamente diária, às vezes, né? São intensa, vários né? podcasts. Tem dias bem intensos, né? Mas a gente faz isso com o maior prazer, né? Exatamente. É o único grupo, eu falo isso, que é o único grupo que não está silenciado no meu celular. Não Os pode outros- silenciar esse grupo. Os outros, é porque grupo, né, tem horas, mas esse aí eu deixo. Esse tá no meu também. Então é tá, isso aí, tá obrigado, Amoroso. Obrigado a você. Até os assuntos Obrigado. que são besteira, eles são besteira do ponto de vista inicial, mas eles denotam a profundidade que a gente quer exatamente. passar. Sempre vai. Galera, sim, Um abraço. espero que vocês entendam um pouquinho do peso do trabalho desses caras e consigam aproveitar bastante. Amoroso, se despede aí da galera e vamos nessa. Muito obrigado, galera. E esperem por novidades. É isso. Foi. Valeu, Iago.